Se os pastores da sua igreja falam alguma dessas 5 frases, existe uma grande possibilidade de você não estar congregando em uma igreja bíblica. A depender da frase que ele fala, dessas 5 aqui, muito provavelmente você pode, inclusive, estar em uma seita cristã. Nós temos que lembrar que quando Satanás engana Eva no paraíso, ele não lança mão de nenhum tipo de subterfúgio místico, nenhum tipo de poder sobrenatural, senão distorcer a palavra de Deus e manipular aquilo que o Senhor havia dito para poder enganar Eva. Como eu sempre falo com vocês, Satanás não inventa nada de novo. Ele só pega um modelo antigo, reembala e coloca para voltar a circular no mercado. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para você 5 mentiras que falsos pastores usam para poder controlar as igrejas que eles estão manipulando. E como sempre, nós vamos fazer tudo isso aqui no canal à luz da palavra de Deus, amém? Sejam todos bem-vindos, eu sou o pastor Pedro e o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo fiel às escrituras para você. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você procura por conteúdos assim, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber, e ainda por cima, você me ajuda a levar o verdadeiro evangelho para mais pessoas, tá? Você tem reparado que eu tenho feito essas listas de 5 tipos, 5 coisas, porque eu tenho recebido um feedback de vocês muito interessante. São vídeos práticos, né? Você ouve aqui no canal, identifica aí na sua vida, na sua igreja, e consegue fazer essa análise à luz da Bíblia. Então, se você quer sugerir temas, deixa aqui nos comentários quais as suas dúvidas, para que eu possa elaborar um vídeo e trazer para você. E aí, para a gente começar, a primeira mentira que é muito dita em diversas igrejas é que o dízimo é obrigatório. E a primeira coisa que nós precisamos compreender a respeito dos dízimos é que, como mandamento do Senhor, como algo obrigatório para o povo de Deus, ele passou a ser instituído apenas após a aliança do Senhor por meio de Moisés. Nós chamamos da aliança mosaica, dentro do sacerdócio arônico/levítico. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico com mais profundidade a questão do dízimo para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários. Mas também é fato que antes da aliança mosaica, nós temos registros na Bíblia de pessoas como Abraão, por exemplo, que pagaram o dízimo de maneira voluntária, isso antes da vigência da lei. Uma outra coisa importante é que muitas pessoas pensam que o dízimo era só 10%. Só que não. Dentro da previsão legal do Estado teocrático de Israel, existiam 3 possibilidades de dízimo. O dízimo levítico, que era destinado àquelas pessoas que estavam envolvidas no trabalho dentro do templo. Existia também o dízimo festivo, um dízimo voltado para as festas religiosas de Israel. E existia também um terceiro dízimo, que era pago uma vez a cada 3 anos, que era um dízimo voltado para a assistência dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, essa ideia de que o dízimo é só 10%, por si só, ela já é uma ideia equivocada. Só que existe algo que é extremamente interessante, nós precisamos entender, e eu falo isso com vocês até lá no outro vídeo, onde eu abordo a questão do dízimo, é que no Novo Testamento, em momento algum, a questão do dízimo é reafirmada para nós que somos cristãos. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o dízimo ele estava diretamente ligado à existência do sistema teocrático de Israel, à existência do sistema sacrificial de Israel, à assistência das pessoas que trabalhavam no templo, como sacerdotes, como levitas e etc. E hoje, nós já não temos mais nada disso. Nós não temos templo físico, não temos levitas, não temos sacerdotes, não temos festas obrigatórias religiosas. E por isso, para o Novo Testamento, o dízimo não é uma ordem, não é um mandamento bíblico ao qual, se você não o entregar, você estaria em pecado contra Deus. Só que aí entra uma questão que é muito importante. A prática no Novo Testamento, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixa isso bem claro, quando ele diz que a nossa justiça deve exceder em muito a dos fariseus, porque senão nós não entraríamos no reino dos céus. A prática no Novo Testamento a respeito da questão financeira, dos dízimos, da contribuição, ela é algo voluntário, feito de maneira alegre, e que em muitos casos ela deve superar bastante os 10, 20, até 30% que eram praticados no Antigo Testamento. Paulo fala bastante sobre essa questão da prática de ajudar as pessoas, da prática de usar os recursos financeiros para assistir os necessitados, principalmente nas cartas que ele envia aos coríntios. Quando Paulo aborda essa questão da contribuição, ele coloca ali 2 características de alguém que está contribuindo, de alguém que está ofertando, que são justamente fazer com alegria e cada um conforme a sua possibilidade, conforme a sua condição. Ou seja, se eu sou uma pessoa muito pobre, muito humilde, eu vou
com toda a alegria, com toda a gratidão ao Senhor, com todo o entendimento que existem pessoas que precisam de auxílio, ofertar conforme a minha possibilidade. Talvez a minha oferta não vai nem chegar a 10%, ela pode se limitar a 5%, 3%, 1%, ela pode se limitar a moedinhas. Cada um tem uma necessidade. Por outro lado, nós sabemos que na maioria das igrejas, né, existem sim pessoas que têm condições financeiras bem melhores. Essas pessoas, ao ofertarem de acordo com as suas possibilidades, elas podem chegar a ofertar muito mais do que 30%, 40%, 50%, 60%. É óbvio que uma igreja que recebe recursos financeiros, ela deve prestar contas, e aí você já consegue identificar aquilo que é seita, aquilo que não é, aquilo que é falso pastor e aquilo que não é. Mas fato é que se você está em uma igreja bíblica, com prestação de contas, e você está vendo que o seu recurso financeiro, a sua oferta, está sendo utilizada de maneira piedosa, de maneira sábia, de maneira temente ao Senhor, a nossa alegria, meus irmãos, deve ser em ofertar. Agora, voltando à questão central do vídeo, que são mentiras que falsos pastores contam, usando esse tipo de argumento como a entrega obrigatória do dízimo, por exemplo, é que na maioria dos casos, esses falsos pastores, eles fazem isso atrelando, por exemplo, a questão do dízimo à salvação. Você só vai ser salvo se você dizimar. Você não dá o dízimo que você ainda não é salvo. Porque ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8, roubará o homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E, eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Dízimo e oferta. Primeiro, aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus, os roubadores. Você só vai ter prosperidade, recurso financeiro, bênção material na sua casa, se você dizimar. Você só pode exercer cargo, ministério, alguma função dentro da igreja, se você dizimar. E não há base bíblica nenhuma para esse tipo de coisa. Geralmente, os pastores, os falsos pastores, a gente tem que deixar claro que quem usa essas frases que eu vou trazer para vocês aqui são os falsos pastores. Quem usa esse tipo de mensagem, esse tipo de frase, é porque quer manter sob controle a igreja, enriquecer aos custos da igreja e disseminar falsa teologia, falso ensino para aquelas pessoas que estão ali sendo manipuladas e controladas por ele. E se você está, por fim, né, em uma igreja em que o pastor diz que o dízimo é obrigatório, atrelado a, por exemplo, falta de prestação de contas, colocar o dízimo como critério ou pré-requisito para salvação, para bênção, para exercer ministério, serviço, função na igreja, corra daí. Você está diante de um falso mestre, de um obreiro fraudulento e de alguém enviado pelo diabo para distorcer a palavra de Deus e enganar a igreja do Senhor. Segunda frase mentirosa. E aqui, gente, a coisa vai ficando cada vez pior, tá? Segunda frase mentirosa que falsos pastores contam dentro das suas igrejas. Para você sair dessa igreja, você tem que pedir bênção e ser autorizado por mim. Se você sair dessa igreja, você vai sair debaixo de maldição, vai atrair maldição para a sua vida. Se você sair dessa igreja, você vai perder a sua salvação. Gente, tem muitas pessoas que às vezes até acham que isso é exagero da minha parte, que isso não existe no mundo real, mas eu quero te dizer que essa é uma das principais práticas que as seitas pseudo-cristãs usam. Igrejas como CCB, Maranata, Testemunhas de Jeová, Mormons, Igreja Católica Apostólica Romana e muitas neopentecostais e, infelizmente, até pentecostais usam esse tipo de frase para manipular, gerar medo e aprisionar os seus membros. Por que que isso é heresia? Porque a salvação, ela não está condicionada a uma placa de igreja, a um templo físico local. A única condição para que alguém seja salvo é que ela creia no Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e seja um cristão verdadeiro. Ser cristão verdadeiro é consequência dos dois primeiros pontos. Crer em Jesus verdadeiramente e se arrepender dos seus pecados. Qualquer condição que a extrapola essa é uma heresia, porque coloca a suficiência de Cristo para a nossa salvação em xeque. Os pastores que usam isso, eles querem aterrorizar as suas igrejas para não perder membros, para não perder recurso financeiro, para não perder poder. A maioria dos pastores que usam disso, desse tipo de subterfúgio, é porque eles se vangloriam do poder que têm. Eles querem se manter como aquelas pessoas opressoras, malditas, pessoas que estão ali, somente para arrancar a pele das ovelhas e não tem nenhuma parte com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você conversar com pessoas que saíram de seitas como essas, você vai perceber que a maioria delas sai dessas igrejas traumatizadas, porque são igrejas que têm práticas extremamente abusivas, como por exemplo, se você fez isso, você vai para o banco. Se você visitou uma determinada igreja, alguém te chamou, né, um conhecido te chamou para ir no culto da igreja dele, ter um culto lá. Se você for, você é colocado em disciplina no banco.
Se você não segue a ordem desse tipo de liderança, ordens extra-bíblicas, você também é colocado em disciplina no banco. Então eles usam essas frases para poder colocar medo nas pessoas. Isso é muito natural. Essa questão de pedir bênção para sair da igreja, isso não existe, gente. Se você está em uma igreja que ela é antibíblica, que ela é uma seita, você não precisa nem informar a sua saída. Você não tem nem que chegar no pastor, seja lá quem estiver na liderança desse lugar, e falar assim, ó, eu tô saindo. Você não tem nem que dar satisfação para esse ser maligno que está direcionando essa igreja. Agora, você precisa mudar de igreja por uma questão de logística, às vezes. Encontrei uma igreja bíblica, vou mudar de bairro, ou então, enfim, uma questão logística. Você vai se direcionar a uma outra igreja bíblica, você não tem que pedir bênção para a liderança da sua igreja. Você só chega lá e informa. Pastor, fulano de tal, eu vou precisar me dirigir a outra igreja, porque aqui para mim, por determinado motivo, já não está mais sendo possível. Então eu vim comunicar para o senhor a minha saída, ou para a liderança da igreja, né, o colegiado, vim comunicar a minha saída por esse e esse motivo. Qual que é a postura de um pastor bíblico? Amém, meu irmão. Vai com Deus, que o Senhor te abençoe. Nós estamos aqui à sua disposição, caso seja necessário. Que Deus te abençoe. Agora, se o pastor falar, não, eu não autorizo, você está saindo debaixo de maldição, ou você não está saindo debaixo da minha bênção, você vai atrair maldição para sua casa, já mostra que você não está em uma igreja bíblica. Então, a minha recomendação para você hoje é que, se a sua liderança tem essa prática, proibir que você visite outra igreja, falar que se você sair da igreja, você vai sair debaixo de maldição, falar que só pode sair da igreja se essa pessoa abençoar, ou que ainda você vai perder a salvação se você sair daquela congregação, saiba que você está numa seita. Pare de ir nesse lugar hoje e nem preste satisfação, nem preste contas, para não correr o risco dessa liderança tentar te manipular, te influenciar, porque isso não existe na Bíblia. Se você está em uma igreja assim, ou se conhece pessoas que estão em igreja assim, mande esse vídeo para ela, clica aqui no compartilhar e envie para essa pessoa, porque a vida, a saúde, a sanidade mental dela está em risco. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver que recentemente eu postei uma denúncia lá sobre a Maranata, de pessoas que saíram extremamente traumatizadas, precisando de apoio psicológico pelo que viveram dentro da Maranata, pela liderança da Maranata. Então, corra desses lugares, pela sua saúde física, mental e espiritual, e também da sua família. Terceiro tipo de mentira que não vem senão da boca de Satanás. E essa aqui é para colocar medo nas pessoas também, tá? Aqueles pastores que dizem que cristãos verdadeiros podem ficar endemoniados. Gente, olha o tanto de conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Vou deixar na descrição do vídeo, nos comentários também, um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, onde eu explico tudo sobre anjos e demônios. Tudo, tudo mesmo. É um vídeo completo com base bíblica, não achismo, não misticismo, nada disso. E a Bíblia não diz em lugar nenhum dentro dela qualquer exemplo ou qualquer pessoa cristã genuína que ficou possessa de demônios. E por que isso é impossível? Vamos lá. A Bíblia diz que quando alguém se arrepende dos seus pecados, crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo verdadeiramente, essa pessoa recebe ninguém menos que o próprio Espírito do Deus vivo habitando no seu coração. Esse Espírito que nunca mais vai embora, esse Espírito que faz da nossa vida a sua habitação permanente. Paulo fala que ninguém, gente, pode nos separar do amor de Deus. E aí a pergunta que eu falo para vocês, que eu deixo para vocês é a seguinte: imagina a seguinte situação: é possível o Espírito Santo dividir a casa dele, o templo dele, com um demônio? Imagine a ideia do Espírito Santo que habita em mim, habita em você, se ausentar do nosso corpo para um demônio vir morar dentro desse corpo. Isso é possível? Imagina essa cena, o Espírito Santo saindo para o diabo vir morar. Aí depois essa pessoa se arrepende, o Espírito Santo volta, aí ela falha de novo, o Espírito Santo vai embora, o demônio volta. Imagina se isso é possível. É heresia dizer que uma pessoa que é cristã verdadeira pode ser possessa de demônios, porque isso entra em conflito com a própria santidade do Espírito Santo. Na vida do cristão, as únicas coisas que um demônio ou o diabo podem fazer é oprimir e tentar usar essa pessoa para fazer o mal. Por isso que a Bíblia nos ensina a não dar lugar ao diabo. Sobre a opressão, nós podemos sofrer opressão demoníaca de diversas formas, por meio de tentações, por meio de sofrimentos na própria carne, sofrimentos físicos, doenças. A gente tem que lembrar, por exemplo, de Jó. E sobre sermos usados pelo diabo, se nós não vigiarmos, o diabo pode colocar aí uma estratégia, uma cilada, uma situação nas nossas vidas, e infelizmente nós falharmos e acabarmos caindo nessa estratégia do diabo. Lembra do exemplo do próprio Pedro com relação a Jesus? Jesus ali anunciando aquilo que haveria de acontecer com a sua própria vida, e Pedro o repreendendo. O que Jesus faz? Afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Pedro não vigiou, deu lugar à carne, deu lugar à ação do diabo. Então um cristão jamais poderá ser possesso de um demônio. Ele pode sim ser oprimido, ser tentado, pode ser usado, por uma falha nossa para uma ação demoníaca, mas jamais possuído de demônio.
Quarta mentira que falsos pastores contam: se você sacrificar algo no altar, o Senhor vai te recompensar. Gente, isso é teologia da prosperidade, teologia neopentecostal purinha. Primeiro, porque a igreja cristã não tem altar. O altar era um lugar dentro do templo onde eram feitos sacrifícios pelo pecado do povo diante do Senhor. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem, quem que é o sacrifício? Quem é entregue pela culpa dos nossos pecados? Não existe dentro da igreja cristã um lugar chamado altar, muito menos um lugar que seja ali inacessível para as pessoas, um lugar santo, que somente pessoas ungidas podem pisar ali. Igrejas cristãs têm púlpito, têm palco, alguma coisa do tipo, mas nunca altar. Um dos textos que mais nos explicam sobre isso são os textos de 1 Pedro e também da carta aos Hebreus. Pedro nos fala com muita clareza que nós somos sacerdócio santo, um povo que, por meio de Jesus Cristo, oferece sacrifícios agradáveis a Deus. E quais sacrifícios são esses? Os nossos atos de justiça, a piedade, a santidade, o amor ao Senhor. No texto de Hebreus, capítulo 10, a Bíblia diz com muita clareza, gente, que o último sacrifício, o sacrifício perfeito e definitivo feito em um altar, foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo entregue por conta de cada um de nós lá no Calvário. O altar ao qual o Senhor se entregou foi a cruz, onde ele se tornou maldição por conta dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos por conta da sua vida, por conta da sua obra, por conta da sua ação perfeita e graciosa de amor em nosso favor. Cristo é o nosso sumo sacerdote, e é por meio dele que nós oferecemos sacrifícios espirituais para a adoração do nosso Senhor. Quando eu falo que se eu entregar algo no altar da igreja, Deus vai me abençoar, eu estou incorrendo no erro neopentecostal e da teologia da prosperidade. Tem muito a ver com a barganha. Tudo que eu der ao Senhor no altar, o Senhor tem que me dar em troca, viu, Deus? O Senhor tem que me dar em porção de 30, 60 e 100 vezes mais. Você já viu isso na sua igreja? Sacrifica aqui no altar que o Senhor vai te dar em porção de 30, 60 e 100 vezes mais. Distorção da palavra de Deus, gente. Primeiro, que para nós entregarmos algo ao Senhor, ele tem que ter nos dado antes, então ele não fica nos devendo nada. Aquilo que nós entregamos ali na igreja é algo que ele já nos deu previamente. E segundo, nosso Deus não é Deus de barganha. Ele não tem obrigação com nada. Toda oferta, toda entrega que eu levo para a igreja, isso é voluntário. É resultado de um coração que recebeu graça do Senhor e que agora, de maneira voluntária, de maneira agradável e por amor, está levando a igreja, está levando ali a sua congregação para abençoar outras pessoas. O segundo problema disso é que eu torno a obra de Jesus Cristo, aquela obra feita como sacrifício vivo, em algo desprezível, porque eu estou comparando a minha entrega no altar de bens materiais por bens materiais à obra de Jesus. Olha como é que isso é grave. Se Jesus foi o sacrifício vivo por conta dos nossos pecados, eu estou pegando essa mesma ideia, o mesmo ato de Jesus para fazer barganha com Deus. Estou pegando os meus bens materiais, colocando no lugar de Jesus, entregando para Deus e falando que ele tem que me dar algo em troca. Essa não é uma teologia cristã, isso é neopentecostalismo clássico, é teologia da prosperidade clássica, e você pode estar sendo envolvido por desconhecimento bíblico sem saber em práticas que são pecaminosas contra o Senhor. Práticas que simplesmente reduzem o sacrifício de Cristo a meras bênçãos materiais aí na sua vida. E aí, antes de eu falar com você sobre a quinta mentira contada por falsos pastores em falsas igrejas, só quero falar com você aqui rapidinho sobre o nosso curso de teologia sistemática. Meus irmãos, atendendo a pedidos, eu ainda deixei ele na promoção lá do Black November. Muitos irmãos falaram que ainda não haviam recebido, que não estavam com condições financeiras no momento, e eu resolvi prolongar o tempo dos 70% de desconto para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários, o link lá do nosso site do curso, para você entender o que se trata. Você vai aprender muitas matérias, tem e-books exclusivos, tem um grupo exclusivo de alunos, onde eu estou lá tirando as dúvidas de vocês pessoalmente, tem certificado de conclusão. Se você não gostar do curso, você pode cancelar, mas são as últimas vagas dentro da promoção. Você vai aprender doutrinas como a Trindade, vai aprender sobre calvinismo, o arminianismo, se Jesus morreu por todas as pessoas ou não, vai aprender sobre a questão do livre-arbítrio, vai aprender apologética cristã, que é a defesa da fé, isso que eu faço com vocês aqui no canal. Eu vou ensinar vocês pessoalmente, além de muitos conteúdos, aprender sobre a Bíblia. Só o nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica, que tem mais de 24 horas, é o primeiro módulo desse curso de Teologia Sistemática. Só ele é o primeiro módulo do nosso curso, pra você ter noção da quantidade de conteúdo que você vai ter. Então vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários o link para você poder visitar o nosso site e aproveitar essa promoção de 70%. São as últimas vagas que eu estou disponibilizando para vocês com esse desconto. Então não perde tempo,
para você aprender a Bíblia e os temas principais da fé cristã da maneira correta, com seriedade e com propriedade, que é isso que eu entrego para vocês aqui no canal. Quinta mentira que os falsos pastores e falsos profetas e as falsas igrejas contam. Já ouviu falar naquela frase, não toque no ungido do Senhor? Gente, essa frase para os nossos dias, ela é extremamente antibíblica. Vou explicar. Muitas pessoas usam a ocasião em que Davi estava sendo perseguido por Saul, e em determinado momento, Davi se acha em uma posição que ele poderia tirar a vida de Saul. Nesse momento, Davi fala assim, olha, não vamos fazer mal a Saul, não vamos tocar na vida de Saul, porque ele é um ungido do Senhor. O que acontece? Naquela época, na época do Antigo Testamento, Israel era uma teocracia, ou seja, ele era um estado cujas leis vinham do Senhor, cujo governo era de Deus. Deus era aquele que ungia os reis, ungia os juízes, ungia os sacerdotes, ungia os profetas. Então uma pessoa que estava na posição de rei, como o próprio Saul, era alguém que havia sido colocado lá especificamente por Deus. Quando Davi toma essa atitude, ele está pensando justamente o seguinte, eu não vou tomar a decisão de tirar a vida de Saul, porque esse juízo, essa sentença capital, essa sentença de morte contra a vida de Saul, só quem pode, quem deve tomar, é o próprio Deus. Eu não vou fazer isso. Pois bem, muitos falsos pastores, muitos falsos profetas dizem que no Novo Testamento essa ideia permanece. Foi Deus que levantou, que ungiu os pastores, e nós não podemos contestar, nós não podemos apontar que aquilo está errado, e muito menos a igreja como uma assembleia, ela pode se levantar para retirar aquele pastor do seu quadro, ou até mesmo da igreja, se for o caso. Só que isso é um engano maligno. Primeiro, porque no Novo Testamento nós vemos diversas orientações que nós devemos sim fazer julgamento e analisar as obras e os ensinos, principalmente da liderança da igreja. Em Mateus capítulo 18, um texto que eu sempre falo para vocês aqui, a Bíblia diz que se alguém for pego em pecado, essa pessoa deve ser submetida a todo um procedimento para que lá no final, se ela não se arrepender, ela seja expulsa da igreja. E isso cabe também aos pastores. Existe um ensino dentro do texto bíblico de que se alguém tem uma denúncia contra um pastor, essa denúncia ela deve ser sustentada por no mínimo 2 pessoas, mas pastores também podem ser alvo sim de questionamento, de análise, de confrontação e até mesmo de excomunhão no quadro da igreja. Se não fosse possível resistir ao ensino errado de um pastor, o apóstolo Paulo estaria em erro. A Bíblia diz que Pedro ele agiu de uma maneira pecaminosa, equivocada, diante dos principais judeus que estavam fazendo uma visita ali aonde ele estava, e Paulo fala que resistiu a Pedro pessoalmente. Ou seja, ele chamou a atenção de Pedro, ele se opôs a Pedro. Nós temos um apóstolo resistindo a outro apóstolo. Em diversos textos bíblicos, nós vemos vários alertas que nós devemos sim julgar as pregações, analisar as pregações, o caráter dessas lideranças. Paulo fala com lágrimas nos olhos que muitos falsos mestres já estavam infiltrados dentro da igreja do Senhor. Judas chama, é uma obrigação bíblica, Judas conclama o povo de Deus a batalhar pela fé, porque líderes libertinos estavam infiltrados no meio do povo. Paulo, falando aos coríntios, afirma que muitos obreiros de Satanás, falsos mestres, estavam ali disfarçados de anjos de luz, quando na verdade eram obreiros malignos. Então nós temos diversas orientações que nos ensinam sim a confrontar pecados, a confrontar lideranças que não sejam bíblicas, que apresentem desvios, até o ponto extremo, caso essa pessoa não se arrependa, de expulsar, de excomungar essa pessoa da igreja. Claro que nós devemos sim respeito às pessoas, todo esse processo deve ser feito com amor, com temor do Senhor, deve ser feito de maneira bíblica, mas ele deve ser feito quando necessário. Se um pastor não apresenta as características de Paulo a Timóteo e de Paulo a Tito, ele precisa ser sujeito, submetido à Bíblia. Caso ele não queira fazer isso, a igreja deve agir. A igreja é o corpo espiritual de Cristo. A igreja tem autoridade concedida por Cristo para fazer isso. Com muita frequência eu recebo comentários aqui no meu canal, nos vídeos aqui do canal, que eu estou tocando nos ungidos do Senhor. Toma cuidado que Deus vai pesar a mão. Primeiro, como expliquei para vocês, essa ideia não é bíblica. Nós não estamos matando ninguém aqui, nós não estamos tirando a vida de ninguém aqui. Nós não estamos exercendo juízo condenatório sobre ninguém aqui. Nós estamos usando a disciplina eclesiástica e a palavra de Deus dentro da orientação bíblica para corrigir problemas que podem ser nocivos para a igreja. As pessoas que usam esse tipo de argumento, ou elas estão sendo manipuladas por esses falsos mestres, ou elas são esses falsos mestres que estão usando isso como uma carta branca para fazer o que bem entendem na igreja. Olha, eu roubo vocês, mas vocês não podem tocar no ungido do Senhor. Eu prego um tanto de heresia aqui no púlpito da igreja.
Mas vocês não podem tocar no ungido do Senhor. Essa ideia não é bíblica, gente. Nós somos, como corpo de Cristo, guardiões da palavra. Se alguém se desvia disso, nós precisamos sim chamar essa pessoa à responsabilidade, à atenção, principalmente se ela for uma liderança das nossas congregações, tá? Então, se você está em uma igreja onde existem lideranças, falsos pastores, que falam dessas 5 mentiras, tome muito cuidado. Muito provavelmente você pode estar em uma igreja doente ou até mesmo em uma seita pseudo-cristã, que você precisa sair daí, não é para amanhã e nem é para hoje não, é para ontem, tá bom? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para poder continuar recebendo o nosso conteúdo. Lembra que eu deixei para você aqui alguns links na descrição do vídeo e dos comentários. Dá uma olhadinha que vai ser bem bacana também. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. Se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo, em nome de Jesus.